Fala pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade a frações, só que hoje a gente vai resolver alguns exercícios para que possa fixar melhor o conteúdo trabalhado na última aula e eu vou resolver justamente, na verdade, resolver para vocês os exercícios que eu passei, ok? Então vamos lá, qualquer dúvida vocês voltam lá no vídeo, vocês podem me perguntar também, certo? Vocês têm o meu contato, temos o grupo para poder esclarecer possíveis dúvidas. Vamos lá. A primeira questão, gente, considere essas frações aí. Olha, nós temos a fração 2 quintos, 1 oitavo, 5 meios, 2 nonos, 4 nonos, 6 sextos, 2 meios, 7 sextos. Ok. Então, o que é que ele quer com isso aí? Ele quer que indique as frações, indique as que representam números menores que 1. Olha só, gente. As frações que representam números menores que 1. Vamos parar e pensar aqui. Se eu tiver R$ 2 e dividir para 5 pessoas, vai dar um número menor que R$ 1, concorda comigo? Porque R$ 2 dividido para 5 pessoas dá alguns centavos. R$ 1 dividido para 8 pessoas também é menor do que R$ 1. R$ 5 dividir para 2 pessoas. Opa, aqui não, aí. Aqui já dá mais de 1. 2 e dividir para 9, aqui dá menos de 1. 4 e dividir para 9, aqui também dá menos de 1. 6 dividido por 6, aqui vai dar R$ 1 para cada, né? 2 dividido por 2 também vai dar R$ 1 para cada. E se eu tiver R$ 7 e dividir para 6 pessoas, vai dar mais de R$ 1. Então, gente, preste atenção aqui uma coisa, olha. Quando é que uma fração vai gerar um número menor do que 1? Quando o numerador, aliás, quando é que uma fração vai gerar um número menor do que 1? Exatamente, é menor do que 1, eu falei, pronunciei corretamente. Quando o numerador, que é o numerador, for menor que o denominador. Então, toda fração que o numerador for menor que o denominador vai gerar um número menor que 1. Então, essa, o numerador é menor, que o numerador é menor, tá vendo aí? O numerador aqui dessa não. Dessa daqui também, olha. Dessa daqui também, só. Então, nesse caso, ó, ainda pus aqui para vocês, ó. Toda fração cujo numerador é menor que o denominador representa um número menor do que 1. Então, quais são aqui? Olha só. 2 quintos, ó, porque 2 é menor do que 5. 1 oitavo, 1 é menor do que 8. 2 nonos, ok? 2 é menor do que 9. 4 nonos, 4 é menor do que 9. Ok? Então, são essas as frações aqui. Essas frações são as frações cujo numerador é menor que o denominador. Certo? Então, beleza. Dentre essas aqui que eu passei. Ok? Vamos para a próxima. Indique a que representa o número 1. Gente, para representar o número 1, o que é que tem que acontecer? Olha, toda fração cujo numerador é igual ao denominador. O quociente é 1. Ou seja, qual é aqui o numerador e o denominador são iguais? Essa daqui e essa daqui. 6 dividido por 6 dá 1. 6 dividido por 6 dá 1. 2 dividido por 2 também dá 1, ok? Então tá aí. A próxima é o seguinte. Indique as que representam números maiores que 1. Aí o que foi que eu falei? Olha, toda fração cujo numerador é maior que o denominador, então as frações que o numerador é maior que o denominador representa um número maior que 1. Então, gente, das que estão lá, olha, somente essa daqui, olha, essas duas, 5 meios e 7 sextos, certo? Se eu dividir 5 por 2, vai dar um número maior do que 1. Se eu dividir 7 por 6, vai dar um número maior do que 1, ok? Tá aí. Vamos lá. Gente, olha só, preste atenção aqui. Escreva a quantidade representada pela parte colorida na forma de fração imprópria. Aí vamos lá, vamos lembrar. Fração imprópria, o que foi mesmo que a gente viu em professor, fração imprópria é aquela fração cujo numerador é maior que o denominador. Exatamente. Então vocês percebem aqui o seguinte, ele quer na forma imprópria e quer na forma de número misto. Na aula passada eu não trabalhei número misto,
porque eu deixei para trabalhar depois. Mas envolvendo figura, eu vou falar aqui agora para vocês e vocês vão ver que é bem simples. Veja bem, na forma de fração imprópria, você tem 3 figuras idênticas. Em outras palavras, 3 figuras iguais. Na primeira figura, você pintou as 4 partes. Na segunda figura também pintou as 4 partes. E na terceira você pintou apenas uma parte. Já que você pintou apenas uma parte, como é que a gente vai representar a parte colorida? Nós temos ao todo aqui 1, 2, 3, 4, 9 partes pintadas. Então tá aí. Eu tenho aí 9 partes pintadas. Mas em quantas partes a figura foi dividida? 1, 2, 3, 4. Então vai ficar como? Em forma de fração imprópria vai ficar 9 quartos. 9 é a quantidade de partes que foi pintadas. E 4, já que as figuras são idênticas, cada figura foi dividida em 4 partes iguais, certo? Então lembre-se, eu só posso dizer que é 4 porque as figuras são iguais. Ok? E na forma de número misto? Bom, na forma mista, como é, Jefferson? Como é, professor, mesmo que a gente vai representar isso? Gente, na forma de número misto é o seguinte, misto por quê? Porque aqui nós temos uma mistura, partes inteiras que foram, figuras inteiras que foram pintadas, e depois nós temos uma figura que só foi pintada uma parte dela. Então aqui, olha, na forma de número misto vai ficar assim, olha, 2 figuras foi pintadas, então vai ficar assim, olha, 2, 1 quarto. Por que, Jefferson, 1 quarto? Porque depois eu tive aqui uma figura que ela só foi pintada uma parte. Uma parte. E a figura foi dividida em quantas partes? Em 4. 1, 2, 3, 4. Aqui. Então, veja só. Se eu tivesse 3 figuras pintadas, aí seria 3, 1 quarto. E assim sucessivamente. Então, esse 2 aqui representa o seguinte. As figuras que foram pintadas completamente, todas as partes. Então, 2 figuras foram pintadas toda. 1 quarto aqui é o que representa a outra figura. A parte que não foi pintada representa que fração? 1 quarto. Tá vendo? 2. Perceba que o 2 não fica em cima do tracinho, não. 2. Depois a fração, 1 quarto. Ok? Depois, iremos estudar essa parte de números mistos mais detalhada, gente. Mas perceba que através das figuras é simples de representar, certo? Vamos aí. Situe 15 meios entre 2 números naturais consecutivos. Bom, o que é que acontece, pessoal? 15 meios, se eu dividir 15 por 2, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é o seguinte, dividir 15 por 2. E se você dividir 15 por 2, a metade de 15 é quanto? A metade de 15 é 7,5. Então não precisa fazer conta aí. Ó. 15 dividido por 2 é 7,5. Beleza. Aí 7,5. Perceba, 7,5 está entre que números naturais? Está entre 7 e 8. 7,5 é maior do que 7 e é menor do que 8. Então, nesse caso, vai ficar o quê? 15,5 está entre 7 e 8. Porque 7,5. 7,5 não vai estar, não é maior do que 7 e não é menor do que 8. Então, já que 7,5 é o resultado da divisão de 15 por 2, então 15 por 2 está entre 7 e 8. Ok? Muito bem. Então, lembre-se, para resolver uma situação desse tipo, você basta dividir o numerador pelo denominador. Aqui, como é dividido por 2, eu sei que é a metade. A metade de 15 é 7,5. É 7,5. Se eu tivesse 1,2, 1,2 está entre quem? Entre 1 e 2. Se eu tivesse 1,6, estaria entre quem? Entre 1 e 2 também. 1,6 é maior do que 1 e menor do que 2. Ok? O próximo. Encontre a fração de denominador 100 equivalente a cada uma destas. Olha só, gente. Aí você tem 1 meio. Aí, caramba, quer que o denominador, quer que a próxima fração aqui seja 100. Então, gente, se quer que seja 100, basta eu multiplicar aqui por 50. Então, eu multiplico 2 vezes 50, vai dar 100. Beleza. Então, ok. Mas lembre-se lembre-se o seguinte, que o mesmo número que eu multiplicar o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador. Então, vou multiplicar embaixo também por 50. Em cima também por 50. Ok? Então, vai ficar assim, olha. 50 vezes 1, 50. 2 vezes 50, 100. Tá aí. Então, lembre-se. Foi o que eu fiz aqui.
eu pensei em que número eu devo multiplicar por 2 para dar 100. Ou então você faz assim, olha, 100 dividido por 2 dá 50. Então eu tenho que multiplicar 2 por 50 para dar 100. O mesmo número que você multiplicar aqui, você tem que multiplicar isso aqui também, ok? Aqui agora, para dar 100, aí você vem 100 dividido por 5. Se eu dividir 100 por 5, vai dar 20. Então aqui embaixo eu tenho que multiplicar por 20. E aqui em cima também, tenho que multiplicar por 20. Então vai ficar assim, olha. 5 vezes 20 é 100. E 3 vezes 20, 60. Ok? Vamos para a próxima parte. Olha só, 5 quartos. 100 dividido por 4 dá 25, né? 100 dividido por 4 dá 25. Então eu vou ter que multiplicar aqui por 25 e aqui também por 25. Então vai ficar como? 5 vezes 25. 5 vezes 25. Gente, aqui está errado. 5 vezes 25 não é isso não. 5 vezes 25 é 125. É 125 aqui, não é 75 não, certo, gente? Olha, é 125 aqui. 125 e aqui vai ficar quanto? Vai ficar 4 vezes 25 vai dar 100. Ok? Eu vou corrigir isso aqui rapidinho para que vocês possam ver isso aí, para que não fique logo nenhum algo errado aí, certo? Então perceba, gente, perceba que é bem tranquilo fazer isso aí. Só um minutinho, deixa eu corrigir logo aquilo ali para ficar logo 125 e não fique nenhuma dúvida na hora que vocês forem fazer a correção, certo? Abrir o arquivo. Pronto. Bom, só um minutinho. Estou procurando aqui o arquivo. Cadê você? Cadê você? Achei. Bom, então, foi vezes 25, que vai dar 125. Tá aqui. Copiar e voltar lá para que vocês vejam, certo? Só corrigindo aquele errinho para que fique tudo ok. Bom, vou voltar lá. E aí, tá aqui, certo, gente? Então, lembrando aí que aqui eu tenho que multiplicar por 25. Então, 5 vezes 25 vai dar 125. E 4 vezes 25 vai dar 100. E aqui agora, olha, 100 dividido por 10 vai dar 10. Então, eu tenho que multiplicar aqui embaixo por 10 e multiplicar aqui em cima também por 10, olha. Então, vai ficar como? 70 sobre 100. Tá aí, gente. Então, resolvemos essa questão 4. Ela é bem tranquila mesmo, bem simples, certo? Ok. Vamos lá. Gente, quer que nas próximas frações, certo? No lugar disso aqui, aí, desse símbolo aqui, escrever um número que torne a segunda fração equivalente à primeira. Vamos lá. Olha só. O que acontece? 5 e aqui tem isso aqui, que eu não sei quem é. 8 e aqui tem 24. Bom, gente, o que acontece? Para aqui ser 24, eu devo ter multiplicado por algum número. Para eu descobrir qual é esse número, eu faço como? 24 dividido por 8 dá quanto? 24 dividido por 8 dá 3. Então, eu tive que multiplicar 8 por 3. Então, eu tenho que multiplicar aqui também, ó, 5 por 3. O que eu vou fazer? Vou repetir a primeira fração. Olha só, 5 oitavos. Já que eu multipliquei aqui por 3, ó, 3 vezes 8, 24. Aqui em cima também eu tenho que multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. Então, aqui, olha, vai ser substituído por 15. Ok. Certo, gente? Vamos para esse próximo item, olha. Aqui deu 20. Então, eu multipliquei o 4 por algum número. Que número foi esse? Tá óbvio aí, né, gente? Por 5. Então, embaixo aqui também eu tenho que multiplicar por 5, olha. Vai ficar como, olha? 4 vezes 5 vai dar 20 e 7 vezes 5 vai dar 35, ok? E o item C?
Aqui agora a gente reduziu. Então, eu fiz o quê? Eu dividi, né? Eu dividi 63 por algum número para dar 9. Veja só. Então, eu sei o seguinte aqui, olha. 63 dividido por 9 dá quanto? Dá 7. Não é isso? Então, o que é que acontece? Eu dividi, nesse caso, 63 por 7 para dar 9. Porque se eu dividir 63 por 9 vai dar 7. Se eu dividir 63 por 7 dá 9. Já que a resposta aqui é 9, então eu devo dividir 63 por 7. 63 dividido por 7 dá 9. Então aqui eu devo dividir também por 7. Aí 21 dividido por 7 vai dar quanto? Vai dar 3, né, gente? Então tá aí, olha. Fica 21, 63 e aqui fica quanto? 3 nonos, ok? Então perceba, já que aqui diminuiu, aqui foi reduzido, então é porque esse número foi dividido por um outro. Aí você faz assim, olha, 63 dividido por 9 dá 7. Beleza, então eu tive que dividir 63 por 7 para dar 9. 63 dividido por 7, obviamente, dá 9, certo? Vamos aqui. Aqui também, gente, olha, eu dividi aqui esse por algum número. Então, na verdade, eu dividi aqui, ó, 88 dividido por 8. Aliás, 88 para dar 8, eu devo ter dividido. Se eu dividir aqui 88 por 8, deu quanto? Dá 11. Então, o que foi que aconteceu? Eu dividi 88 por 11. Beleza, então vou dividir aqui também por 11, aí, 121 por 11. Então vai ficar como, olha, 88 sobre 121, e aqui 121 dividido por 11, gente, vai dar 11, que 11 vezes 11 é 121, certo? Então, tá aí. Vamos pro próximo. Gente, olha, uma questão bem tranquila, certo? Escreva a fração correspondente à parte colorida de cada figura, ok? Então, vamos aí. Quer saber? Tem essa figura. Qual a fração é equivalente? Aliás, qual a fração que representa essa figura, as partes pintadas dessa figura? Que fração representa as partes coloridas dessa figura? Aí eu olho. Quantas partes coloridas tem? 3. A figura foi dividida em quantas partes? Em 4. Então, 3 quartos, né, gente? Tá aí. Depois nós temos o quê? Uma outra figura, olha. Certo? Uma outra figura. O que acontece? Quantas partes pintadas nós temos aí? 6, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, 6. E quantas partes a figura foi dividida? 8 partes, gente. Olha, já que tem 6 pintadas e 2 não pintadas, então 6 mais 2, 8. Vai ficar 6 oitavos. O que a gente pode concluir a respeito destas frações? Gente, o que a gente pode concluir aqui é o seguinte. Veja só, vamos aqui. Presta atenção aqui, olha. Se eu pego essa partezinha, olha, eu tenho essa figura aqui, não é isso? Eu tenho aqui essa figura que ela está pintada, né? Beleza. Então, se eu pego essa parte aqui, ó, pego essa parte aqui que é do mesmo tamanho e trago para cá, aqui fica branco, aqui fica branco também, já que eu peguei essa para cá, então vai ficar branco. E essa daqui fica amarelo, ó. Eu vou trocar essa por essa, ó. Vamos assim, ó, pegar e trocar essa por essa. Então, o branco vai para lá, então aqui vai ficar branco. O amarelo vem para cá, então aqui fica amarelo. Então, perceba, aí ó, vai ficar também assim, ó, essa parte aqui, olha, não pintada, como essa. Então, essas duas frações aqui, gente, na verdade, elas são equivalentes. Por que elas são equivalentes? Existe um número que eu, ao multiplicar o numerador e o denominador, dá essa mesma fração. Que número é esse? O número 2, olha. Multiplique por 2 aqui, 3 vezes 2, 6. Multiplique aqui por 2, 4 vezes 2, 8. Então, essas duas frações são equivalentes. Essas duas frações aqui é a mesma parte do todo, ok? Então, é isso que a gente pode concluir a respeito dessas frações, é que essas frações são equivalentes. Por quê? Porque existe um número que eu, ao multiplicar o numerador e o denominador da menor fração, vai dar esses valores aqui, olha. Que número é esse? É o número 2, certo? Beleza. Vamos para a próxima parte. Olha só. João dividiu uma pizza em 12 fatias iguais e comeu 3. Qual teria sido o modo mais rápido de dividi-la para comer a mesma quantidade? Gente, é um problema também que estamos falando sobre frações equivalentes. Então, olha, João fez isso, olha. Ele fez isso aqui, olha, certo? Comeu 3 partes, mas ele dividiu a pizza em 12 partes. Se eu simplificar essa fração aqui, eu posso fazer isso, a gente já viu na aula passada. Se eu dividir aqui por 3, vai dar 1.
Se eu dividir aqui por 3, vai dar 4. Então, ao invés de dividir a pizza em 12 partes, eu posso dividi-la em 4 partes e comer uma. Então, é isso que eu fiz, olha. Para ser mais rápido, poderia ter dividido da seguinte forma. Assim, olha, 1/4, certo? Porque ele dividiu em 12 fatias iguais e comeu 3. Então, ele poderia ter dividido em 4. O ideal teria sido o seguinte, se eu tivesse colocado aqui, olha. O mais rápido para ser mais rápido, poderia ter dividido em 4 partes e ter comido uma, ok? Então, tá aí. Ele poderia ter dividido assim, aí. Aqui eu representei, na verdade, o que ele comeu, certo, gente? Então, tá aí, gente. Essa daí é a resposta dos exercícios que eu passei, ok? Na próxima aula daremos continuidade a frações. Hoje vocês façam a correção dos exercícios, dê uma olhadinha, porque nas próximas aulas a gente vai trabalhar já coisas diferentes, certo? Obrigado a todos pela paciência e fiquem com Deus. Fui.